para acontecer. Gente, já está vivo a reunião. Pedir para dar as boas-vindas aí a todos os presentes, né? Está conosco também nessa manhã o diretor da Secretaria da Agricultura, o Hilário Gottsling, que já foi presidente da FETAESC também, que depois vai discorrer sobre uma ADIM que está no Congresso Nacional, mas nós queremos inicialmente, ao dar as boas-vindas a todos, cumprimentar em especial o Hilário, a deputada Marlene e a todos os senhores deputados. Temos a grande maioria está presente, estamos aguardando também o deputado Marcos Vieira, que ainda não conseguiu terminar de ordenhar os animais, né? Deve estar chegando daqui a pouco aqui. Mas nós vamos dar sequência, temos no nosso horário regimental, e eu quero iniciar a reunião, desejando aí um bom dia a todos os senhores, dizer que ela está sendo transmitida ao vivo pela TVA, e colocarmos em discussão, nesse momento, a ata, né, que já foi encaminhada previamente a todos os gabinetes dos senhores deputados para discussão da ata da reunião anterior. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. É claro, aprovada a ata da reunião anterior. Na ordem do dia de hoje, e atendendo um pedido também do nosso deputado Volney Weber, nós gostaríamos de pedir para que ele fizesse o relato, né, do projeto 006.7 de 2020, que altera o artigo 183 da Lei 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. Deputado Volney, a palavra está com o senhor. O que está... voltou. Não está bom, voltou. Deputado Volney. Contribuir de um cara... Deputado Volney, o seu som agora... Agora sim, pode começar. Sim. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os companheiros aí, participantes dessa comissão. Para mim é um prazer sempre poder estar e é uma alegria participar desse grupo, né? Grupo esse que realmente representa a nossa agricultura e que trabalha muito, né? Como comentei, desde muito cedo, já hoje, já botei os bezerros no potreiro, já as galinhas estão tratadas, os porcos já estão limpos, já foi feita a monta lá nos animais, tudo. E agora, na estrada, né? Como perguntou, como é que anda tanto de carro? Mas olha só, se eu fosse percorrer o estado, né? Como é que eu iria andar a pé, né? Então, enfim, só concluindo, para descontrair e dar o início, presidente Zé Milton, uma ocasião, quando eu estava prefeito, o cidadão chegou no gabinete e me disse o seguinte: mas por que vocês trabalham tanto? E o cara era meio vadiozão, mas o cara só tinha 30 anos. Por que vocês trabalham tanto? Eu disse assim, para um dia, quando eu fizer meus 50 lá, eu poder deitar na rede, né? Aí ele assim, mas eu não trabalho faz tempo, muito, e já deito na rede faz tempo também. Então, mas enfim, né? O nosso agricultor trabalha muito e é difícil deitar na rede. Bom, projeto para relatar de número 6.7/2020. Esse projeto, ele altera o artigo 183 da lei número 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente. O presente projeto é de autoria do governador do estado. Então ele visa alterar o artigo 183, né, da lei 14.675 de 13 de abril de 2009, que instituiu na época lá o Código Estadual do Meio Ambiente, para dar seguimento ao plano de controle de poluição veicular, com o fim de apresentar alternativas para a diminuição de ruído e controle da poluição veicular, sem, contudo, haver a obrigatoriedade de se realizar a inspeção de veículos automotores em uso, como está previsto atualmente. Então, para melhor contextualizar a matéria, extrai-se da exposição de motivos, conjunta número 18/19, de folhas 3 e 4, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, e do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, o IMA. Se extrai o seguinte: atualmente, a lei número 11.845, de 20 de julho de 2001, apresenta inúmeras inconsistências e dificuldades para sua efetivação no âmbito estadual, sendo elaborada à época sem
que houvesse o prévio inventário de emissões de gases de efeito estufa por fontes móveis, o qual também deve ser periodicamente avaliado e revisto no mínimo a cada 3 anos. Ainda, o anteprojeto em comento pretende adequar a legislação estadual às normas federais de gestão e controle de emissão de poluentes e do consumo de combustíveis de veículos, a saber, a Lei Federal de número 8723, de 28 de outubro de 1993, e a Resolução de número 418, de 25 de novembro de 2009, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. O governo do Estado, por meio dessa secretaria, ele realizou o inventário de emissões de gases de efeito estufa por fontes móveis de poluição do Estado de Santa Catarina. Contudo, este não aponta a inspeção veicular como a alternativa mais adequada. Portanto, faz-se necessário a revogação da lei de número 11845 de 2001 para permitir que se dê seguimento à elaboração do plano de controle de poluição veicular sem a obrigatoriedade de se realizar a inspeção veicular. A matéria ela foi lida no expediente da sessão plenária dia 6 de fevereiro de 2020 e posteriormente encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, na qual foi aprovada por unanimidade nos termos do parecer de folhas 11 e 15. Após, vieram os autos para apreciação nesta Comissão de Agricultura e Política Rural, na qual fui designado para a sua relatoria, com base no inciso 6 do artigo 130 do RIA-LESC. Esse é o relatório, senhor presidente, do voto, da análise cabível no âmbito dessa comissão, nos termos do artigo 75, inciso 2, e do artigo 144, inciso 3, do regimento interno deste poder, observa-se que a matéria é oportuna e conveniente ao interesse público, visto que objetiva dar seguimento à elaboração do plano de controle de poluição veicular. É de se ressaltar que o plano de controle de poluição veicular serve para subsidiar a tomada de decisões em diferentes situações, tais como controle de emissões, verificação da qualidade de vida, controles sanitários, monitoramento de tráfego, zoneamento ecológico e econômico, desenvolvimento da indústria e da agricultura, bem como segurança ambiental. Então, nesse contexto, observa-se que o epígrafo projeto de lei pretende adequar a legislação estadual às normas federais de gestão e controle de emissão de poluentes e de consumo de combustíveis por veículos, a saber, a Lei Federal número 8723, de 28 de outubro de 1993, e a Resolução de número 418, de 25 de novembro de 2009, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, aprimorando, assim, a proteção ao meio ambiente em Santa Catarina. Perante o exposto, vê que, atendido o interesse público, com fundamento no regimento, no fundamento no regimental artigo 75, inciso 2º, voto pela aprovação do projeto de lei de número 6.7 de 2020. Esse é o voto, senhor presidente, o relatório. Nada mais tenho a comentar. Senhoras deputadas, senhores deputados, é pela aprovação o voto do relator, deputado Volney Weber, ao PL 06.7 de 2020, que altera o artigo 183 da Lei 14.675 de 2009, do Código Estadual de Meio Ambiente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aproveitando aqui para cumprimentar o eminente deputado Marcos Vieira, que também acabou de entrar e participar da nossa reunião. Com isso, temos 100% de quórum da Comissão de Agricultura. O seguinte, passo a palavra ao deputado Moacir Sopelsa para relatar o PL 030.0 de 2019, cujo autor é o deputado João Amin, que dispõe sobre a aquisição
por restaurantes e estabelecimentos congêneres de pescado fresco diretamente dos pescadores artesanais e aquicultores de Santa Catarina. Com a palavra, deputado Moacir Chopelso. Muito bem. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada Marlene. O projeto de lei que tenho a relatar, como disse o presidente, deputado Zé Milton Schaef, o projeto número 0030, 2019, que dispõe sobre a aquisição por restaurante e estabelecimentos congêneres de pescados frescos, diretamente dos pescadores artesanais e aquicultores. Esse projeto recebeu 2 emendas na Comissão de Justiça e também havia sido solicitado que fosse feito diligência à Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Saúde e a Associação Catarinense de Bares e Restaurantes. O projeto há de se considerar que é um projeto importante. Eu acho que todos nós defendemos que quanto mais se pudesse eliminar, né, atravessadores na comercialização de alimentos, nós estaríamos beneficiando quem produz e também, sem dúvida nenhuma, quem consome. No entanto, esse projeto do deputado João Amin, embora, eu repito, importantíssimo, me dá mais segurança de nós fazermos uma diligência ao Ministério da Agricultura, uma vez que, quando se manifestou a SIDASC e a Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina, elas colocam que há já regulamentação por parte do Ministério da Agricultura. E como o Ministério da Agricultura aqui não foi ainda ouvido, seria importante que nós fizéssemos então essa diligência para o Ministério da Agricultura. Eu falo aqui sobre o voto, né? Sobre o aspecto de manutenção do sistema de defesa sanitária animal no âmbito desta Comissão de Agricultura, eu voto pela diligência do projeto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Eu acho que nós teríamos mais segurança de darmos o nosso voto favorável, ou contrário. Embora, eu repito de novo, defendo muito essa questão de que quanto mais nós pudermos fazer chegar, principalmente os alimentos, com muito menos atravessadores, nós, eu repito, estamos contribuindo muito, também com quem produz e especialmente com quem consome. Então, o voto que tenho, senhores deputados, senhor deputado presidente, é pela diligência ao Ministério da Agricultura. Esse era o voto. Bom, agradecendo... Deputado Zé Milton? Pois não, deputada Marlene, com a palavra. Eu queria também me manifestar sobre o assunto. Primeiro, cumprimentar a todos os colegas, cumprimentar o presidente, a todos que nos assistem, também nos acompanham, e dizer, deputado Chopelso, que eu concordo plenamente com o senhor. O mérito do projeto é inquestionável. Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, para permitir que quem produz possa vender diretamente sem atravessador. É melhor para ambas as partes, né? Quem produz recebe um valor mais justo e quem compra também pode comprar por um valor mais justo. E com um produto né, fresco, nesse caso do peixe, né, um produto fresco pescado normalmente por pescadores artesanais, eu acho que é realmente muito importante. Mas eu incluiria, o deputado Chopelso, além do Ministério da Saúde, também a vigilância sanitária. Eu acho que era interessante que a vigilância também se
manifestasse com relação a isso, porque também existem regras, né, protocolos sanitários da própria vigilância que tratam dessa questão. Então, acho que eu sou totalmente favorável ao projeto também, mas eu acho que concordo com o deputado Sopelso que a gente precisa, no caso de aprovar, precisa ter todas a segurança, né, sanitária para que não, também daqui a pouco a gente não esteja aprovando uma coisa que seja inaplicável, né? Ou contradiga alguma legislação federal ou mesmo protocolos da vigilância sanitária aqui de Santa Catarina, do Brasil, mas especificamente aqui de Santa Catarina. Obrigada, era isso. Bom, pela diligência ao Ministério da Agricultura, é isso, né, deputado Sopelso? O voto do deputado Sopelso. E também, se me cabe, eu concordo com a deputada Marlene que se faça também uma diligência à secretaria, no caso, a Secretaria de Saúde, para se pronunciar através da vigilância sanitária. Vigilância, isso. A vigilância sanitária teve uma diligência, complicado, teve uma diligência junto uma diligência, desculpa, à Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, já durante a tramitação desse projeto, na Comissão de Constituição e Justiça, né? E eu não sei se querem fazer mais uma outra, a gente pode fazer, ou já aproveitar essa, ou talvez fazer uma nova agora, tendo em vista que essa diligência foi em agosto de 2019. Nada impede de nós, enquanto aguardamos, voltarmos lá e lá na resposta, a Vigilância Sanitária Estadual, ela cita que a proposta fere, né, fere aí várias legislações federais e estaduais, tá? Referente à inspeção de produtos de origem animal, conforme tal, lá, e vai citando. Mas nada impede de a gente... Não, mas aí eu acho que não tem... Acho que aí não tem necessidade, deputado Zé Milton. Se já foi, não tinha visto essa diligência. Na folha 34, tá, do projeto, se quiserem, eu vou pedir para repassar também para os senhores deputados já, deputado Sopelso. E aí depois o senhor anexa já no seu voto aí, pode ser? Então a diligência é ao Ministério da Agricultura, perfeito? Que eu acho bastante cabível e necessário nesse momento, tendo vista que eles que ditam as normas, né? E portarias que regulamentam esta matéria. Então, pela diligência, o voto fica já aprovado e a comissão já vai tomar as devidas providências com relação ao PL 030 de 2019. Bom, mais algum projeto, deputado Sopelso? Não, muito obrigado, deputado Zé Milton, era isso. De projetos de lei, o que nós tínhamos pautado nesta manhã eram estes dois. Agora, não sei se algum outro deputado tem algum projeto extra-pauta. Caso não houver, nós iremos dar sequência hoje, né? Nós temos aqui a presença do Hilário Gotzeling, que é o diretor de Agricultura Familiar da Secretaria da Agricultura, que fará aqui uma apresentação de um tema que vem tomando aí o meio rural catarinense, de extrema importância, que está tramitando lá no Supremo Tribunal Federal, e também sobre a relatoria do ministro Luiz Fux, que trata dos impactos socioeconômicos em Santa Catarina da ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 6446 de 2020, sobre o Código Florestal versus Lei da Mata Atlântica. Isso aí tem movimentado e nós temos recebido muitas demandas aqui, por isso, na semana passada, recebemos aí uma diligência solicitando à Câmara Federal, né, também que trata desse assunto, que já tem algumas novidades, e aí, por isso, o convite, né, à Secretaria da Agricultura, através do secretário Ricardo de Gouveia, e também que logo repassou para o Hilário, que trata desse assunto já desde o início da aprovação do Código Ambiental de Santa Catarina, e sua equipe para realizar um estudo, servindo aí de base técnica, tá, para a defesa dessa questão. Então, com a palavra, né, das boas-vindas, Hilário, e com a palavra aí o Hilário para poder contextualizar sobre esse assunto que está sendo muito demandado aí pelas instituições ligadas à agricultura familiar e ao agronegócio catarinense. Deputado Zé Milton. Pois não, Pela ordem, só um minuto. Pela ordem, deputado Sopelso. Eu quero
fazer aqui, me justificar, né, quando relatei o PL 30, e esqueci de cumprimentar o Hilário. É uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Tive a felicidade de, quando secretário da Agricultura, o Hilário ser o nosso diretor da diretoria da agricultura familiar. E tenho certeza que nós vamos ter um bom proveito, porque o Hilário realmente conhece e acompanha essa questão do Código Florestal, né, sobre a Mata Atlântica. E nós precisamos realmente que se traga um esclarecimento, porque são muitas as dúvidas e muitos os argumentos que, se passar da forma que ele está previsto no Congresso Nacional em Brasília, nós teremos muitas dificuldades e muitos prejuízos em Santa Catarina. Era isso, deputado Zé Milton, eu agradeço. Um bom dia, Hilário, e uma boa palestra para o senhor. Hilário, está à disposição. Valeu. Bom dia a todos e a todos os deputados. Quero inicialmente cumprimentar e agradecer, deputado Zé Milton. Estão ouvindo? Estamos ouvindo, só sugiro que o amigo dê uma distância um pouquinho maior do celular. Isso, ficou melhor, que aí você fica melhor enquadrado aqui na nossa tela. Beleza. Assim está de bom Fica tamanho. mais bonito, como diz a história? Isso é porque você é um sujeito muito alto, então cria problema aqui. Tá tudo certo beleza. Agora. O som tá bom, tá tudo bem, pelo menos aqui. Então, primeiro, cumprimentá-los a todos os deputados e deputadas presentes nessa reunião e agradecer, presidente Zé Milton, e aos demais deputados o convite. Todos nós sabemos que esse é um dos assuntos da nossa pauta, e aí agradecer, deputado Sotelso, pelos elogios. Eu acho que isso é o dia a dia nosso, que a gente convive no meio rural, e olhando nossos agricultores, e entre eles o senhor e outros deputados aqui também o são, né? E os impactos desses agricultores. Eu sempre não esqueço de uma historinha, deputado, aí em especial o deputado Sotelso, acho que, se não me enganar, 2006 ou 2007, numa reunião, quando o senhor era secretário, eu era presidente da FETAESC na época, e apresentamos essa pauta de modificar o Código Florestal de Santa Catarina, que era o Código Ambiental de Santa Catarina. Aliás, criar na época um Código Ambiental de Santa Catarina. E a reação assim foi assustadora, como é que nós iríamos fazer para mudar uma legislação que era federal. Iniciamos aquela discussão na época, o senhor, na época, absorveu essa discussão, e, na sequência, as entidades nossas do setor do agronegócio, aí, especificamente a FETAESC, a FAESC e a SESC, levamos esse assunto ao governador Luiz Henrique, e tem resultado no que temos hoje o Código Florestal Brasileiro e o Código Ambiental de Santa Catarina ajustado para um Código Nacional. Então, agradecer essa oportunidade. Eu vou tentar aqui, eu vou fazer uma apresentação, né? E vamos ver se eu consigo aqui colocá-la na tela. Vocês estão conseguindo vê-lo? Agora sim, Hilário, agora deu certo. Deu certo? Coloca no modo apresentação, que daí fica melhor visualizado por todos. Ok. Ok. Então, o que nós fizemos com as ações que estão sendo trabalhadas e encaminhadas? Nós temos praticamente 3 questões que vou mencioná-las na sequência, que nos criam algumas interrogações e alguns impactos para o setor agropecuário. E Santa Catarina é um estado que vai ter um impacto assustador.
porque nós, na verdade, a composição da produção agropecuária está muito focada, aliás, na sua grande parte focada na agricultura pequena, de pequeno porte, de pequenas propriedades, chamada agricultura familiar. E aí, quando nós modificarmos o Código Florestal, ou reconhecendo a questão do Código Florestal em favor da Lei da Mata Atlântica, que é o caso aqui, nós sairemos de uma regra que é o artigo 61A e 61B da Lei do Código Florestal Brasileiro, e Santa Catarina se reproduz isso também, para a regra geral. E aí teremos um impacto fortíssimo, nós vamos verificar isso nos números. Então, nós aqui na Secretaria, demandada pelo secretário Ricardo, logo no início da discussão, e aí estamos levando em consideração essas três questões que são apresentadas. A revogação do despacho 4.410, pelo ministro do Meio Ambiente, o Salles, né, que era um despacho encaminhado pela AGU do Governo Federal ao Ministério do Meio Ambiente, e o Ministério do Meio Ambiente acatou. E aí a pressão dos órgãos ambientais tem revogado esse despacho, que no fundo era o que o despacho vinha dizendo, reconhecendo que a lei do Código Florestal é a que prevalece, e a lei mais recente prevalecendo e de uso e unificando a nível nacional todos o licenciamento, os cadastros ambientais rurais, as recuperações ambientais, os planos de recuperação e, no futuro, também a certificação das cotas ambientais rurais, né? Então, esse despacho foi revogado, e consequência desse despacho é que o governo federal tem encaminhado ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, uma lei que é a 6.466, da qual propõe a unificação e o reconhecimento do Código Florestal brasileiro, né? Ao mesmo tempo, né, parece que foi combinadas as duas questões, tanto do questionamento do despacho do Ministério do Meio Ambiente, o Ministério Público Estadual, conjuntamente com o Ministério Público Federal, encaminharam uma ação civil aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, inclusive com pedido de liminar, e concedido pelo Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, o pedido de liminar, de que o IMA puder, a partir de então, todo o licenciamento ambiental no nosso estado, inclusive a validação do CAR, teria que ser considerado a lei da Mata Atlântica e não o Código Florestal Brasileiro para todas essas áreas do nosso estado e dos demais estados do Brasil. Essa ação de civil pública, aí houve recurso, a Procuradoria-Geral do Estado fez a defesa no TRF-4 em Porto Alegre, inicialmente derrubada a liminar e posteriormente voltando à normalidade da ação de pública. E nesse estado, inclusive, nós estamos com outro problema, do licenciamento ambiental para o setor, especialmente o setor rural, tendo que reconhecer a lei da Mata Atlântica, né? Então, nós estamos com dois problemas. Claro, se nós agirmos rápido, se a ação de direta inconstitucionalidade for reconhecida, que seja utilizada a lei da Mata Atlântica, significa que a ação pública também ficará prejudicada em relação a essa questão. Nós fizemos um estudo aqui no estado, utilizando 151 imóveis, e aí é interessante, depois na frente falaremos sobre isso. Fizemos todo o georreferenciamento dos 151 imóveis e dentro desses 150, qual o impacto que teria entre um e outra, sendo reconhecido a lei da Mata Atlântica ou o Código Florestal Brasileiro, né? E alguns dados do Censo Agropecuário e também do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina. Foi uma equipe que produziu esse material, a equipe do Ciran Ipagre, que fez todo o georreferenciamento dos imóveis e a cobertura do solo, a equipe do CEPA, que fez todos os dados econômicos e os impactos,
e nós aqui da equipe da SAR fizemos as questões mais de unificar todos os dados, informações e agregar novas informações que nós tínhamos aqui, exemplo do inventário florístico e outras, né? Disto, né, apontou alguns considerandos que é importante para nós vermos de lá na frente os impactos que terá isso em Santa Catarina nessa questão. A nossa população do meio rural, de acordo com o IBGE, é 1.025.000 pessoas, né, que vivem no campo, né? Hoje, às vezes em quando estamos sendo o quinto ou sexto na produção de alimentos do nosso estado, né? Aliás, do Brasil, e considerar um estado que tem apenas 1,13% do território brasileiro, significa a importância que nós, do setor do agropecuário em Santa Catarina, na economia do nosso estado, na vida social das famílias, das pessoas que vivem no campo, né? E o que isso significa para o estado se tivermos mudanças para menos, né, na produção agropecuária do nosso estado. E outra coisa, 78% da produção vem de pequenas propriedades. Significa dizer, se for reconhecido a lei da Mata Atlântica, teremos impacto em 78% das propriedades do meio rural catarinense, né? Isso imagina aí, a Mata Atlântica coberta todo o estado de Santa Catarina. Tem um outro fator importante para nós, que 41% do nosso território, né, é coberto com mata nativa. Não é toda uma mata nativa original, mas é mata em recuperação, já em estágio bem avançado, e quem anda pelo estado, só verificando ao seu redor das BR, das estradas, vai verificando a quantidade de mata nativa que nós temos no estado. Esses dados, inclusive, não é nem produzido pelo inventário florístico, sim o SOS Mata Atlântica tem o INPE, que tem apontado e dito, né, e afirmado dessa natureza. Aqui nós também consideramos uma questão, a discussão que ocorreu, e aí Santa Catarina, na época, tem sido uma referência importantíssima, tanto da Assembleia Legislativa no apoio, né, na argumentação e nas justificativas, a Secretaria da Agricultura, as entidades do setor produtivo, junto com, a época, o relator Aldo Rebelo, junto com na Câmara dos Deputados, junto com o relator também, o Luiz Henrique, o senador Luiz Henrique no Senado Federal, foi aonde que se definiu a necessidade da criação de um capítulo específico para a agricultura familiar. É interessante e é bom destacá-lo, de que esse capítulo específico da agricultura familiar para as pequenas propriedades no Brasil, ele foi produzido já após praticamente concluído o Código Florestal Brasileiro, porque a agricultura familiar, nessa questão do diferencial, estava ficando de fora nesse contexto e avaliando e incluindo na regra geral. E incluindo essa questão na regra geral, inviabilizaríamos grande parte das propriedades de pequeno porte, especialmente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? São áreas mais montanhosas, mais nascentes, córregos, que teriam um impacto maior. E uma outra questão que é importante considerarmos o próprio CONAMA, na resolução 425, reconhece como interesse social a produção da agricultura familiar. Se o CONAMA está reconhecendo de interesse social, agora vamos nós, por regras que serão modificadas no caminho, quebrando essa lógica de que a agricultura familiar, além de produzir pequenas propriedades, além de produzir alimentos, tem uma questão social. São famílias, são pessoas que vivem ali, dependem disso para poderem viver e produzir riqueza, seja para Santa Catarina, para o Brasil também, né? Aí, o que nós fizemos? Nós, não entramos em alguns detalhes específicos da lei da Mata Atlântica, mas como a lei da Mata Atlântica define a regra indo para a regra geral, nós comparamos o que seria o artigo... eu estou com um probleminha aqui, só um minutinho que a bateria está...
Desculpa, deu pife aqui na minha bateria do computador. Comparando a regra do artigo 61A, 61B, né? Aqui está 6B, mas 61B, e o 67 também do Código Florestal, comparando com a regra geral. O que isso significa? O 61A e o 61B definem aquela escadinha. As propriedades até um módulo teria que recuperar 5 metros de cada lado do rio, o córrego, enfim. Áreas de 1 a 2, 8 metros, áreas de 2 a 4 módulos, 15 metros de cada lado dos rios. Enquanto se ir para a regra geral, modifica tudo isso, né? Passa aí rios até 10 metros de largura, 30 metros de cada lado. Rios com 50 metros de largura teria que recuperar cursos d'água, aliás, de 10 a 50 metros, teria que recuperar 50 metros cada lado. Então, em cursos d'água de 50 metros a 200, 100 metros, e assim, de cursos de 200 a 600, 200 metros, e acima de 600, 500 metros. Esta diferença que daria impacto em Santa Catarina, né? Então, se imagina uma propriedade que tem 8 hectares, 10 hectares, ele teria que recuperar hoje 5 metros de cada lado dos córregos nascentes e passando no mínimo 30 metros. Vamos imaginar os rios nossos aqui do estado, o Itajaí, o Rio Uruguai, o Chapecó, que tem 500, 400, 500 metros, o agricultor teria que recuperar 500 metros, por exemplo, de cada lado da margem. A propriedade desaparece por inteiro, né, nessas margens desses rios, né? E as nascentes teria que recuperá-lo daí, em vez de 30 metros, 50 metros. E uma outra questão, nós não estamos aqui ainda considerando uma outra questão, de que as áreas de uso restrito, que é de 25 a 45 graus, e que a Santa Catarina a grande parte das propriedades utiliza essas áreas, né, teriam impactos fortes no nosso estado do não uso dessas áreas a mais de 25 graus, que é a grande parte. E um outro fator é de que nas pequenas propriedades, até 4 módulos, as propriedades tendo uma cobertura de mata nativa, além de 20%, as áreas de APPs, né, aliás, desculpa, a reserva legal da propriedade poderá ser somada com essa área de APP, soma-se as duas. Enquanto que, na regra geral, ele teria que tirar as margens, que é a área de APP, e aí criar uma nova área, que é a área de reserva legal, que é mais os 20% da reserva legal. Então, se imagina os impactos que nós teríamos no nosso estado, essa comparação. Então, em síntese, esse quadro aqui que traz para nós, que em vez de reconhecer o artigo 61A, 61B, passaria a reconhecer a regra geral do Código Florestal, prejudicando todo aquele capítulo da agricultura familiar no Código Florestal brasileiro, que foi estendido no ajuste da lei ambiental de Santa Catarina, né? Aqui, só para uma informação também, como é que as propriedades do nosso estado se compõem, bem rapidamente. Então, 66% das nossas propriedades no estado tem menos de um módulo fiscal, né? Enquanto que 20% delas, 73 mil propriedades, tem de 1 a 2, 8,3% de 2 a 4 e apenas 4,6% das propriedades do nosso estado, né, que são 16.700 propriedades, tem mais de 4 módulos fiscais. Então, se imagina todos esses imóveis que estão de 4 módulos fiscais para trás, que é 95% das propriedades do nosso estado teriam um impacto fortíssimo se for reconhecido a lei da Mata Atlântica e não o Código Florestal brasileiro, né? Aqui uma outra questão é a cobertura de solo do nosso estado, como é que ele está. E os dados são do censo de 2017, né, com uma síntese que o Instituto CEPA aqui da IPAG tem realizado. Então, nós estamos com 16,37% do nosso território com cobertura de lavouras, produção temporária, né? Lavouras permanentes, no caso a fruticultura e outras, apenas 1,4% do nosso território,
Pastagens naturais, especialmente nas regiões serrana, a parte alta, é 12,53% do território. Pastagem plantada, que é hoje que vem crescendo muito no nosso estado, principalmente na área do leite, 7,34%. Matas plantadas, reflorestamento, 9,93%. E matas nativas, aqui na propriedade, isso aqui é mata nativa na propriedade do agricultor, né? Que é de 29,8%, e matas nativos de parques, campos nativos, rios, lagos e outros, né? 17,73%. Então, se dá para percebermos aqui que 40%, 41% de cobertura nossa do nosso estado é mata nativa na propriedade dos agricultores e outros, e nós estamos em área ocupada com produção bem menor no nosso estado. O que nós fizemos? Aqui é um exemplo de uma propriedade que foi em 151, nós fizemos o detalhamento do que tem em cima de cada uma dessas propriedades, para depois projetar o estado de Santa Catarina. O que é a produção se tem pastagem, se tem milho, se tem feijão, se tem fruticultura, o que tem de mata, né, na propriedade. Enfim, o que foi feito um estudo individualizado das 151 propriedades nas diversas regiões do estado, para a gente poder projetar e ter argumento técnico e até um pouco científico para poder garantir esses impactos em Santa Catarina, né? Foi um estudo muito bem detalhado, muito bem realizado aqui no estado pelo Instituto CEP, aliás, o CIRAM aqui da IPAG. O que isso impacta na média em Santa Catarina, então, na cobertura de solo? Se nós olharmos, o que está em roxo são as áreas utilizadas consolidadas nas pequenas propriedades no estado. E em verde é mata. Estamos aguardando aí, talvez tenha dado um problema, provavelmente com a bateria do computador do Hilário. Vamos aguardar um minuto aí para ver se ele consegue repor lá e nós já concluímos essa matéria aí. Enquanto ele não retorna, a gente pode filosofar um pouco, né? Por favor, deputado Chapéu. A minha formação tem mestrado em gestão ambiental e dei muitos anos aula de direito ambiental para a Faculdade de Direito e Gestão Ambiental. E esse problema ele é recorrente, então parece que eu estou revivendo as épocas que a gente ficava discutindo, lembro do Código Ambiental de Santa Catarina, que foi criado na época do governador Luiz Henrique. E esse problema das matas ciliar, ela é muito recorrente. E é tudo um faz de conta, muitas vezes. Ao invés de proteger realmente, digamos, 5, 6 metros, 10 metros, onde é possível, quer que proteja 50, 100, 500 metros, na prática, a propriedade tem isso de largura, muitas vezes, da beira do rio. E a gente vê, vai aqui para o Rio Tijucas, sobe ali São João Batista, para ir para Major Gericino, não tem uma árvore, o rio todo ele tem a grama até dentro do rio. Então, faça o que é possível, se for 10 metros, mas proteja realmente 10 metros. Daí quer que proteja 50, 100 metros, não protege nada. Então, vamos fazer o real, não o que utopicamente, normalmente, é uma utopia querer que proteja uma área que pega a lavoura toda da agricultura e não consideram se é plana a área, se ela é inclinada. Isso tudo, ela tem essa discussão que parece eterna e a gente nunca consegue chegar a um termo. Acho que quem faz a legislação nunca trabalhou na agricultura, não conhece a realidade dos nossos agricultores. Por isso que faz isso aí dentro de um gabinete, dentro de uma sala, sem consultar quem realmente é impactado, do ponto de vista. Obrigado, deputado Mocelin. Se mais alguém quiser aproveitar e fazer alguma consideração sobre esse tema aí. Eu fico imaginando, vocês que conhecem também lá o extremo oeste, as propriedades são todas, vão ser praticamente 100% atingidas,
Aí vamos fazer o quê? Vamos trabalhar com o quê, os pequenos agricultores? Isso aí não tem, como disse o Mocelin, isso aí é utópico, né? Seria bom no mundo ideal, mas não com uma realidade consolidada, né, de pequenos agricultores naquela região, especificamente na sua maioria são pequenos agricultores. Agricultura familiar sustenta o Extremo Oeste, basicamente. Então, como é que... Imagina o impacto disso lá, é inaplicável isso. Então, não, realmente é uma coisa que a gente tem que fazer, acho que a gente tem que fazer um trabalho aí para conseguir, não sei nem de que forma a gente pode ajudar, mas é imprescindível que a gente faça uma ação contundente com relação a isso, porque o impacto vai ser muito grande. Correto, deputada Marlene? Mais alguém gostaria? Eu queria ter só eu não entendi aqui quantas propriedades são. Não sei se tem como ver aí. São 151 mil ou 151 propriedades? Não pode ser 151 só. O estudo foi feito uma amostragem, 151 só. Ah, amostragem. Foi feita uma amostra para poder tirar as conclusões. Tá certo. Pensei que fosse o número de propriedades da agricultura familiar em Santa Catarina, aí não podia ser. Então, tá entendido. E também eu queria falar, não é uma crítica, mas é uma constatação. Muitas vezes, quem decide a vida desses agricultores só estudou, passou em concurso e dá uma decisão em gabinete, sem verificar a realidade. Isso é a prática do dia a dia. Então, e desestrutura toda uma cadeia, né? Toda uma estrutura consolidada de pequenas propriedades que vivem disso e que devem permanecer lá. Inclusive, acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar para que essas pessoas se mantenham lá. É o contrário, né? Eu acho que isso aí é um retrocesso, na minha opinião, não tem nenhum cabimento. É um tema bastante... Por isso que estamos dedicando um bom tempo e agora com a volta em cena do Hilário, que eu gostaria de pedir, à medida do possível, também encaminhando para a conclusão aí, para que a gente possa... Já estamos... Tá? Mas pode concluir a tua apresentação. Tá com... Opa, beleza. Desculpa, caiu a energia aqui, ficamos sem energia. Mas recuperamos. Então, vamos rapidamente. Aqui está só a apresentação, para concluir. Então, a média de Santa Catarina, se pegar o roxo, temos 69% do território, né, das pequenas propriedades, né, de área consolidada. E 30,1% desse levantamento das 151 propriedades realizadas, 30,1% de cobertura de mata nativa, que coincide com aquele número do levantamento florístico e da Mata Atlântica, do SOS Mata Atlântica. Olha aqui, aqui começa a ver os impactos. Uma propriedade, se pegarmos a propriedade, a divisa da propriedade seria a mapa aqui preto. E como é que ficaria a propriedade com o Código Florestal atual, artigo 61A e 61B? Essa margem aqui são um código que tem, né, dentro da propriedade. Essa parte mais clara, verdinho claro, se tem que recuperar com o Código Florestal hoje. Se usar a Mata Atlântica, esse verde mais ampliado aqui dentro do imóvel. Então, teria que recuperar toda essa parte do imóvel e mais essa parte aqui na parte de cima. Aqui nós fizemos uma outra comparativa a hoje e o futuro, se for reconhecer o Código Florestal e Mata. Hoje, essa propriedade está, na prática, essa condição aqui, de área, produção. Então, dá para perceber aqui o riozinho, que tem um código da propriedade, e vindo para... Hoje, o agricultor teria que recuperar essa parte inferior aqui com o Código Florestal. Teria um impacto, que é aquele impacto que nós falamos. Se for pela lei da Mata Atlântica, ele tem que recuperar toda essa parte que está em verde aqui na propriedade. Se percebe que esta propriedade, quanto que teria de impacto na propriedade, na produção. Não é recuperação na área de mata, ele tem que recuperar na área que está produzindo, que nós chamamos de área consolidada da propriedade. É isso que é importante. Aqui mais essa propriedade mais ainda, né, da mesma forma, né,
E uma outra questão aqui, só para verificar. A lei da Mata Atlântica é de 90, nós teríamos que usar informações de imagem de 1990. As imagens que nós teríamos de 1990. Como é que você vai desenhar uma propriedade, o uso do solo e tudo mais em 1990 com as informações que nós teríamos à época, né? Então, é impossível e praticável fazermos isso. Aqui vamos para o impacto mesmo, a redução da área produção, né? Vamos às propriedades até 4 módulos fiscais, que teriam até 20%, né, de perda da propriedade, até 20%. Nós temos 95% dos imóveis com até 4 módulos fiscais. Se usar o Código Florestal, eles teriam uma perda até 20%, que não teria problema. Se ir para a Mata Atlântica, esse número de até 20% baixa para 45%. Enquanto que, se nós irmos para as propriedades com perdas de 20% a 40%, 36% delas, né, usando a Mata Atlântica, teriam redução de 20% a 40%. E acima de 40%, 19% dos imóveis teriam perdas de área produtiva acima de 40% do nosso estado. Significa dizer que praticamente esses 36% mais os 19% indo para o código, aliás, pela lei da Mata Atlântica, deixariam de existir em Santa Catarina. E, por fim, né, os impactos de perdas mesmo, de propriedades e agricultores que inviabilizaríamos. Nós teríamos 69% dos imóveis até 1 módulo fiscal deixariam de existir, né? Nós usamos aqui o parâmetro de 0,3, né? Teria uma redução de 30% para mais, né, de perda da propriedade. E uma propriedade que tem até 1 módulo, deixar de produzir, reduzir em 30% da sua área produtiva, ela deixa de ter viabilidade econômica, né, na propriedade. Enquanto que as propriedades com mais de 1 até 2 módulos fiscais, nós usamos um índice de 0,4 de redução, seriam 35%. E de 2 a 4, a metade da área produtiva deixaria sendo recuperada. Com isso, daria 57% das propriedades de Santa Catarina deixariam de existir. E vamos só, essa aqui é uma última lâmina, né? O que impactaria economicamente no nosso estado? No setor agropecuário. E acho que aqui é que é a grande questão nossa. Então, nós, usando os dados do levantamento do valor bruto da produção, que o Instituto CEP faz todo ano, né, e publica, né, nós teríamos produção nas propriedades até 4 módulos fiscais, 17 do último levantamento, 17,67 bilhões foram produzidos em valores de moeda de renda nas propriedades até 4 módulos fiscais. Se nós usarmos aquele parâmetro de 57% de redução de área plantada, por consequência é o mesmo valor de produção, e se for de produção também é de venda de produto, né? Redução de renda na propriedade, nós teríamos uma redução em torno de 6,49 bilhões, né, da produção agropecuária, e isso impactando, inclusive, na produção e na renda do Estado, impostos e tudo mais do nosso Estado. A agricultura empresarial não teria impacto porque não entraria nessa questão, né? Então, nós teríamos um impacto fortíssimo econômico no nosso Estado. Também, essas propriedades que deixariam de existir, em torno de 250 mil pessoas deixariam o campo, né? Não teriam viabilidade. Vamos lá. Você não tem atividade, não tem viabilidade. Como é que ela vai ficar ali produzindo e vivendo se não tem renda? Vai ter que buscar outra alternativa, não tem outra forma. E nós teríamos outra no CAR, nós fizemos o CAR, são 345 mil cadastros do CAR, né, já realizados, prontos para validar. Estamos já acertando com o Serviço Florestal Brasileiro, do MAPA, para iniciar ainda este ano a validação dinamizada do CAR. E com essa condição, nós teríamos que fazer todos os cadastros ambientais usando a regra de 1990, a condição de 1990, as imagens de 1990, e comprometendo toda a validação do CAR, né? Então, aqui um pouco, encerro por aqui, deputado,
e deputados, né, para trazer um pouco esse impacto, né, só reafirmando, teve um parecer agora da Câmara dos Deputados, que o deputado Zé Milton afirmou agora no início da abertura, é importantíssimo, relata essa questão muito bem claramente, tem as decisões, inclusive, já anterior do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o Código Florestal, especialmente nas pequenas propriedades. Então, nós teríamos que buscar mobilização de todos os setores, e eu acho que o envolvimento da Assembleia Legislativa seria importante para Santa Catarina, até porque toda a liderança da Assembleia Legislativa na construção do Código Ambiental de Santa Catarina, no ajuste do Código Ambiental de Santa Catarina, inclusive assessorando o Congresso Nacional na época da aprovação do Código Florestal Brasileiro, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Eu agradeço, estou à disposição aqui a todos os deputados e deputadas. Nós temos um relatório técnico produzido, podemos distribuí-los aos deputados, encaminhá-los aos deputados também, que aí é um detalhamento disso que estou falando aqui, clareando melhor, explicando melhor. Podemos encaminhá-lo às 151 propriedades que foram realizados o levantamento no Estado, até para cada deputado poder verificar, até na sua região, como é que impacta a propriedade de cada uma dessas propriedades realizadas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Hilário, aí pela apresentação, realmente bastante eficiente e esclarecedora. Nós já temos, Hilário, aqui na Comissão de Agricultura esse estudo, e vamos passar beleza. Para os deputados da comissão logo em seguida, tá? Sobre esse assunto. E eu deixo aqui, nós temos mais aí alguns minutos para debater esse tema. Deixo a palavra em aberto aí para algum deputado que queira fazer alguma consideração. Deputado Zé Milton. Por favor, deputado Sopelsa. Apenas para deixar uma sugestão para o Hilário, e que seria bom para o nosso conhecimento. O Hilário falou do impacto econômico global, né? Mas eu vejo, Hilário, que o setor mais atingido, uma vez até que você mesmo disse que a agricultura industrial ela fica menos prejudicada, né? Eu acho que o prejuízo maior deve vir na pecuária de leite, na pecuária de corte e na produção de cereais. Então, se nós dividirmos isso, o impacto vai ser muito grande nessas três atividades. Essas três atividades, daqui um pouco, são as que mais vão desaparecer da agricultura de Santa Catarina. Então, se o CEPA pudesse fazer esse levantamento e separar esse prejuízo apenas no setor de pecuária de leite e pecuária de corte, na produção de leite e na pecuária de corte na questão da produção de cereais, pastagens, no caso, né? Tá? E acho importante também isso que o Hilário falou, eu não saberia como, o deputado Zé Milton, os senhores deputados, deputada Marlene, um pronunciamento nosso, né? Para que, principalmente, o Congresso que deve aprovar a medida em última análise, né? A gente mobilizar realmente a bancada catarinense, tanto de deputados federais quanto de senadores, eu sei que já estão se manifestando, mas nós reforçarmos ainda mais isso, tá? Essa era a minha sugestão. Obrigado, deputados. Obrigado, deputado Sopelsa. Mais algo? Também queria, só para concluir, acrescentar ao que o deputado Sopelsa falou. Eu acho que a gente deveria fazer uma manifestação em nome da comissão ao Fórum Parlamentar Catarinense, até para ver se eles já têm aí eles também devem ter alguma ação já com relação a isso. E também queria saber se a gente pode ter acesso a esse documento que o Hilário se referiu, aí desse relatório da Câmara dos Deputados. Não sei se é da Comissão de Agricultura ou de quem que é, para a gente também poder ter essas informações, e acho que nos ajuda também, porque é muito impactante, né? Eu já tinha, claro, já tinha tomado conhecimento, mas não tinha a noção, não tinha esses dados. E é realmente estarrecedor, na verdade,
principalmente para essas, como o Sopelso falou, também essas pequenas propriedades aí da produção de leite. E no extremo oeste, Mocelin também, né, Maurício, enfim, o Maurício não faz parte dessa comissão, mas nós que somos do extremo oeste, aí vai ser uma catástrofe para a região, né? E acho que a gente precisa se mobilizar realmente para que isso não aconteça, porque ver aí os números do êxodo rural que isso vai provocar, a gente tem que trabalhar contra isso, né? A gente precisa estimular a permanência dos jovens, enfim, dos agricultores, dos pequenos agricultores no campo, porque isso é muito importante. Além de toda da questão econômica, da questão social, como disse também o Hilário, também a gente tem uma questão cultural que tem que ser mantida, né? Essa tradição, essa cultura da agricultura familiar, né? Que é tão importante e que nos representa enquanto cidadãos e enquanto até uma questão de pertencimento, né? São as nossas origens que estão em risco, né? Então, acho que é muito importante realmente a gente se mobilizar de todas as formas, inclusive, acho que nós também fazemos parte da Bancada do Oeste, fazer também um trabalho da Bancada do Oeste, né? Para que a gente trabalhe em conjunto e que isso não venha acontecer, porque realmente vai ser uma tragédia para Santa Catarina. Obrigado, deputada Marlene. Gostaria. Deputado Mocelin pediu a palavra, por favor. Como eu falei antes, a gente vem ouvindo essa discussão há muito tempo. Então, querem que seja tudo, acaba não acontecendo nada. O que eu me refiro? Por que se eu sou um proprietário, pequeno produtor rural, se eu tenho que proteger 50 metros de mato ciliar, por exemplo, eu vou, ao invés de eu proteger 10 metros ou 5 metros, se eu proteger 5 ou 10, eu vou estar irregular de qualquer forma, então não protejo nada, acaba não recuperando nada. Então vamos fazer o que é possível e não o que ideologicamente o pessoal preconiza ali sem ter conhecimento da realidade. Então, acho que essa é a argumentação que a gente tem que levar para os deputados da Câmara, da nossa bancada catarinense e aos demais parlamentares federais, que vão fazer o que é possível ser feito para proteger, porque querem tudo e não acaba não acontecendo nada, é o que a gente vê hoje. Por que eu vou recuperar 5 metros, 10 metros, se eu vou estar irregular de qualquer forma? Então, é isso que acaba acontecendo, e essa discussão vem se arrastando por longos anos, e o meio ambiente acaba sendo mais prejudicado do que se nós fizéssemos o que é possível ser feito nas pequenas propriedades rurais, né? Então, eu gostaria de deixar esse recado aí, porque eu vejo a tecnologia que vai salvar tanto o meio ambiente, a agricultura. Só para ter uma ideia, antigamente a gente arava a terra para plantar, com plantio direto se perdeu muito menos solo. Hoje a gente vê a recuperação, foi muito grande, com o plantio direto, sem precisar a terra, ele dá para recuperar muito mais fácil, não precisaria manter tanto essa mata ciliar e tudo mais. Então, vamos fazer o que é possível e não o que se preconiza dentro de um gabinete sem conhecer a realidade dos nossos agricultores. Era isso. Obrigado, deputado Mocelin. Se não houverem mais manifestações, eu só gostaria de partir para os encaminhamentos sobre esse tema, que é, por demais, muito importante, já aguardado aí. E entendo que a Comissão de Agricultura ela tem que ter uma posição e ações com relação a isso. E, ouvindo aí a cada um dos senhores e também a deputada Marlene, nós gostaríamos, já foi proposto aqui, elaborarmos na Comissão de Agricultura uma manifestação ao Fórum Parlamentar Catarinense, que já está também imbuído disso, eu tenho trocado informações com alguns deputados federais, mas queria propor aqui, baseado em tudo que foi dito aqui, uma manifestação da comissão, né, ao relator, porque o que está pegando agora não é a legislação, é uma ação que foi entrada no Supremo, que quer tirar do licenciamento ambiental a questão do Código e passar para a lei da Mata Atlântica. O que nós precisamos, talvez seja apresentar uma visão de Santa Catarina, uma visão política da Comissão de Agricultura sobre esse tema ao ministro Luiz Fux. Então, gostaria de propor, né, ele é o relator desta ADIM, né, como forma aí de aplicar o Código Florestal em detrimento aí da legislação da Mata Atlântica, que já está contemporizada. E nós ainda
nós ainda nem bem conseguimos aplicar totalmente o Código Ambiental, nós não conseguimos, isso é que deixa nós, no Brasil, e é bastante angustiado às vezes. São muitas coisas e ao mesmo tempo a gente não consegue levar ao final tudo. Então nós estamos caminhando para uma aplicação coerente do Código Florestal brasileiro e catarinense, e agora vem essa outra mudança. Então como é que fica a cabeça do agricultor? Né? Como é que ele vai entender isso? Não vai entender. Né? Então a ideia é fazer um documento ao ministro Luiz Fux, né, fazendo essas ponderações em nome da Comissão de Agricultura, encaminhar lá, talvez aprovar no próprio plenário da Alesc, para provocar também, levar esse debate para outros caminhos. E eu gostaria de propor, além dessa manifestação local nossa, também uma manifestação conjunta das 3 assembleias ou das 3 comissões de agricultura aqui do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, do Paraná, que tem o ecossistema e até a estrutura fundiária, claro, a nossa é um pouquinho diferenciada, mas semelhante, também ao ministro relator e, obviamente, que também levar isso ao Ministério da Agricultura e também à Presidência da República para que eles também utilizem a força política desses órgãos para que não ocorra essas mudanças. Eu coloco aí essas 3 proposições, né? Uma delas proposta pela deputada Marlene, mas essas 2 que nós estamos propondo agora como encaminhamento desse debate. Deputado Zé Milton. Pois não, deputado Sopelso. Eu concordo plenamente, acho que nós devemos fazer isso. Acho importante que a gente possa aprovar esse nosso documento, moção, o requerimento, no plenário da Assembleia. Nós daríamos mais força, né? Teriam a força dos 40 parlamentares. E acho também que é importante a manifestação do próprio governo do Estado, apresentando da parte do governo esses dados que a Secretaria da Agricultura levantou, que o Hilário apresentou agora, porque vai dar força o governador pedindo isso, mostrando o prejuízo que isso vai trazer para o nosso Estado. E também a questão das assembleias, das comissões de agricultura dos 3 estados, principalmente Paraná e Rio Grande do Sul. Eu acho que é importante nós manifestarmos na mesma direção. Perfeito, obrigado. Concordo. Então, mais alguma manifestação? Senão eu coloco em votação, né? Se tiver de acordo, fica aprovado então esses encaminhamentos, e durante esta semana e na próxima semana nós estaremos aí levando o material para o plenário e também encaminhando aí aos senhores para que, caso aprovem o texto, possamos dar os passos seguintes. Quero, então, aqui agradecer ao Hilário Gosseling, que fez um excelente relatório, trouxe grandes informações, Hilário, técnicas para nós todos. Agradecer você, a tua equipe aí da Secretaria da Agricultura, também o secretário Ricardo de Gouveia, né, que está acompanhando esse tema também muito de perto, e a todos os senhores e a senhora deputada aí pela participação. Sendo assim, não havendo mais nenhuma manifestação, eu declaro encerrada a reunião. Muito obrigado.